Oi, pessoal. Então vamos lá para o bloco 6, tá? Ele tá um pouquinho mais tranquilo, como vocês já puderam perceber, né? Então, o nosso gênero textual do bloco 6 é texto instrucional e fábula, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a Pro mandou para vocês o livro, né? Cuidado com o menino. E eu contando a história para vocês, tá? Então aqui tem um breve resumo. É a história de um menino que resolveu pegar um atalho pela floresta e foi capturado por um lobo. Acho que já ouviu isso em algum lugar. Você não ouviu? Pois é, trata-se de uma versão atual e muito divertida do antigo e clássico conto A Chapeuzinho Vermelho. Mas ao invés de se desesperar com a dificuldade, o menino ficou tranquilo e resolveu sair da situação de uma forma muito inteligente e sem a ajuda de ninguém. Com toda a sua criatividade, ele acabou com os planos do lobo mau, que nessa história aparece como bobo. Né? Então é uma história um pouquinho diferente, né? É engraçada, né? E ela traz, o menino ele engana o lobo, né? Ele engana 3 vezes, dando aquelas receitas e aquele monte de ingrediente que não tem nada a ver, né? Cimento com cenoura, com rabanete, né? E o lobo acredita nele. No final das contas, o lobo fica sem jantar, né? E o menino vai para casa bem tranquilo, tá? Então aqui, ó, aqui são as perguntas sobre o livro, tá? Então é bem tranquilo, tá? Não tem muita dúvida, tá? Aqui vocês vão achar os ingredientes, porque ele foi pedindo coisas nas receitas que não eram de receita, né? Por exemplo, pá de pedreiro, cimento, né? Para que ele precisava disso? Para fugir. Então vocês vão encontrar aqui, ó, quais os ingredientes que não faziam parte dessa receita, né? Que não cabe dentro de uma receita. E vão pintar, tá? Que seria o que usou para fugir, tá bom? Só pintar ali os ingredientes, tá? Agora aqui, ó. Você percebeu que dentro do conto de fadas, Cuidado com o Menino, há outro tipo de texto, o texto instrucional. Nesse caso é uma receita. Mas o que é um texto instrucional? Lembra que a gente sempre conversa da palavra, né? Instrucional. Ela lembra que outra palavra? Lembra assombração, lembra instrução ou lembra animais? Tá? Isso mesmo, instrucional vem de instruções, tá? Mas o que são instruções e o texto instrucional? Texto instrucional, tem como função ensinar ou indicar como se faz alguma coisa, né? Assim, ele representa uma sequência de passos, e esses passos são as instruções, que mostram como realizar aquela tarefa. Existem vários tipos de textos instrucionais, como receitas, manuais de instruções, bulas de remédio, regras de jogo, enfim, todo texto que ensina a gente a fazer alguma coisa é um texto instrucional, tá? Então, a gente vê o texto instrucional no nosso dia a dia e às vezes nem percebe, né? Então, a receita, por quê? Porque ela está ensinando um jeito de fazer um determinado alimento, né? Os cartazes que ensinam como lavar direito as mãos também são textos instrucionais, tá? A bula do remédio, porque ensina como tomar aquele remédio, para que aquele remédio serve, se vai ter algum efeito colateral, né? As regras de jogo, né? Toda vez que a gente vai jogar alguma coisa, a gente precisa da regra, né? É um texto instrucional. Manual de instrução. Então, quando você compra um aparelho, para você saber como funciona aquele aparelho, vem um manual, né? E esse manual é um texto instrucional, tá bom? Texto que mostra passo a passo lá para fazer o origami. Lá no primeiro bloco, vocês fizeram aquele joguinho da tabuada, né? De fazer assim. Eu mandei para vocês, não escrito, mas através de imagens, como que fazia aquela dobradura, né? Também é um texto instrucional, tá bom?
Agora que você já sabe o que é um texto instrucional, vamos observar as características desse texto, ou seja, quais elementos que o tornam um texto instrucional. O que tem que ter num texto para ele ser instrucional? Primeira coisa é o título, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui é sopa de menino. Ou pode ser bolo de chocolate, ou pode ser manual da televisão, pode ser jogo da gastança, né? Que vocês jogaram no bloco anterior. Enfim, precisa ter o título, tá? Ajuda a identificar o tipo da instrução. Então, pelo nome, a gente já sabe se é uma receita, se é um manual, se é uma regra de jogo, se é um folheto explicativo, tá bom? Depois, o desenvolvimento. Aqui encontramos o passo a passo das instruções. Podem aparecer também lista de ingredientes, que é o caso aqui, ou de peças que serão utilizadas. As instruções aparecem em uma determinada ordem que deve ser seguida, né? Então, como é um passo a passo, primeiro faz uma coisa, segundo faz outra, né? Então, aqui, ó, podem reparar aqui, ó, tem a lista de ingredientes e o modo de fazer, ó, tá enumerado. 1, 2, 3. Primeiro pegue o menino, lave bem o menino. Não adianta primeiro assar, depois lavar, né? Tem uma ordem e essa ordem tem que ser seguida. Outros detalhes. Você encontrará palavras que indicam ordem ou conselho. Por exemplo, lave, coloque, prenda, tá? Então, sempre essas palavras vão aparecer, tá? Pegue um menino ou dobre a folha ao meio. Jogue o dado 2 vezes, depois conte quanto sobrou, tá? Sempre vai ter essas palavras indicando ordem. Faça, conte, pegue, tá bom? As frases são curtas e diretas, tá? Ou seja, é preciso escrever de forma clara o procedimento que deverá ser seguido. Então, é simples. Pegue o menino e lave-o bem. Pronto, tá? É curto, não precisa escrever um parágrafo e dizer como é que vai lavar o menino. Não. Lave o menino, só. Principalmente atrás das orelhas. Só isso, tá? Então, é tudo curto e direto, tá? Você também pode encontrar figuras que ajudarão a entender as instruções. Ou só figuras, né? Que foi o caso do joguinho da tabuada lá, né? Do origami. Então, a gente pode encontrar figuras ou não, tá? As figuras ajudam a gente a entender, né? Então, às vezes, no caso da dobradura mesmo, a gente pode encontrar o texto e pode encontrar o desenho de como fazer, tá bom? E é isso, o texto instrucional não tem muita dúvida, né? É isso. A instrução, ele ensina a fazer alguma coisa. É isso, tá? Aqui, ó, tá tudo bagunçado, então vocês vão ligar tá o título embaralhado, tá os ingredientes e o modo de fazer. Tá bom? Vocês vão ligar ali qual é bem certinho. E aqui o nosso livro do Felpo, né? Então, eu mandei para vocês também o livro e mandei eu contando a história, né? Do nosso coelho Felpo Filva, né? Ele é um poeta que se tornou solitário e neurótico por conta de ser diferente dos outros coelhos. Felpo tinha uma orelha mais curta que a outra e, quando era criança, seus colegas de escola zombavam dele. Felpo poderia ter ficado sozinho para sempre, não fosse ter recebido um dia uma carta de Charlot, uma fã atrevida e audaciosa, né? A crítica de Charlot desencadeia no poeta uma grande mudança. O rancor e o mau humor vão dando lugar à doçura e ao otimismo. Então, o livro do Felpo ele é bem comprido, né? Vocês viram lá. Mas ele é bem interessante, ele traz vários tipos de texto, tá? E o Felpo, ele, do final lá do livro, né? Ele aparece
ele aparece a explicação de todos os gêneros textuais, né? Isso é bem bacana. Então, aqui, ó, a gente encontra também no Felpo, tá? Um texto instrucional, tá? Um não, na verdade, dois, né? Que tem a bula e tem o manual do estica-orelha, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, o estica-orelha, ele tem uma imagem, tá vendo? Então, tem toda a apresentação, né, contando o que é o estica-orelha. Aqui, como usar, e aqui os avisos de segurança, tá? Então, aqui, ó, tem uma figura, certo? Aí aqui vocês vão responder sobre o texto, né? E aqui eu falo um pouquinho sobre as palavrinhas, ó. Então, intenção de ordem ou conselho, ó. Coloque todos os ingredientes, dobrar a folha ao meio, tá? Aqui vocês vão completar as partes do texto aqui, colocando essas palavras de um jeito que indique ordem. Então, ó, primeiro, pegar o menino. Como que eu coloco aqui? Né? Fica pegue o menino, né? E assim por diante, ó. Lavar, colocar, acrescentar, tá? Tem que ter sentido ali, preste atenção no sentido, tá bom? Aqui um texto só para vocês se divertirem, né? A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças de seu equipamento. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Então, como preparar sua vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos e enfie um cabo de vassoura no feixe. Bata numa superfície dura, prenda com pregos. Como voar em sua vassoura? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. Tá? Então, esse é um texto instrucional, tá bom? E lá no livro de vocês, vocês vão encontrar, ó, lá na página 102, 103, tá? Um outro tipo de texto instrucional, tá? Aí vocês vão fazer a leitura, tá? Sobre dicas de economia de água, é esse o texto, né? Bem atual para a nossa situação, né? De seca, de falta de chuva, né? Então, as dicas de economia de água. Aí vocês vão fazer as atividades da página 104, vão fazer a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, e na página 5, a 8 e a 9, tá? Para terminar, leia a proposta de produção de texto das páginas 110 e 111, tá? Então, vocês vão produzir para mim um texto instrucional em forma de folheto, dando dicas sobre alimentação saudável, tá? Então, a gente vai retomar lá aquele conteúdo lá do segundo bloco, né? Sobre alimentação saudável. Então, vocês vão fazer aqui, ó, para mim, tá? Então, vocês vão fazer o desenho, tá? E vão escrever um textinho curto, né? Sobre essas dicas, certo? Vocês podem procurar na internet para vocês se basearem, não copiar, mas para vocês verem como que é, bem certinho, tá bom? Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso, tá? Aí o próximo vídeo a Pro vai conversar com você sobre a fábula, certo? Um beijinho.